Leandrão. Ninguém viu inteiro ainda, mas bom até pra gente... Então... É um pronunciamento tipo do presidente da República, Maurício. Para o que vem por aí, Maurício Barros E assim, aqui. obviamente o timing foi muito bem escolhido, né? Pós-vitória, né? Então... Não, mas então, é que tá. Você acha que não? Essa votação, ela já existiria independentemente do resultado do jogo com o Corinthians. Entendi. Foi um risco dessa vez, mas aí o comunicado, antecipando a votação, que é durante a terça e quarta-feira desse projeto do Fundo de Reabilitação Financeira do São Paulo, ele nas palavras dele, já indicam o que será o São Paulo pós-aprovação, que deve acontecer no Conselho E no texto ali, na legenda ali do Instagram, pelo menos tá ali, bem em caps lock ali, final de 2025, assim, que a coisa vai voltar a caminhar normalmente. Ou seja, você imagina que o ano que vem vai ser... Salve-se quem puder. Vamos lá. Tá no pente aí, Leandro? Fica Zuba. São Paulinas e São Paulinos, hoje vamos apresentar no Conselho Deliberativo um plano, uma reestruturação da dívida, um planejamento, um choque de gestão importante para a instituição. No primeiro mandato, nós conseguimos trazer a autoestima do torcedor de volta. Tivemos um time competitivo e ganhamos títulos. Agora, no segundo tempo, teremos que focar na recuperação financeira do São Paulo. Um trabalho a longo prazo, num fundo de investimento dedicado ao São Paulo Futebol Clube, para que todos nós, são paulinos, possamos dar um passo à profissionalização e ter, daqui 4 anos e meio, um clube preparado para competir ainda com mais força e ter uma dívida equacionada. Com a participação dos conselheiros, dos sócios, dos torcedores e de toda a diretoria, estaremos avançando. Veja, nós fizemos um plano de integração tricolor, de integridade tricolor, que trouxe compliance, governança. Temos um marketing, uma área de comunicação extremamente audaciosa e agressiva. Temos um futebol de base que mexe nas estruturas para que seja, nesse segundo mandato ainda, a nossa grande prioridade. Estamos caminhando com produtos, mas, sobretudo, é através desse fundo de investimento dedicado da Galápagos é que nós vamos atrair investidores. Claro que eu ajudei dentro do princípio da minha credibilidade, até dando o aval pessoal. Mas isso não é o que requer um clube empresa profissionalizado. Portanto, agora o fundo de investimento dedicado ao São Paulo Futebol Clube trará uma estabilidade. E o São Paulo, cumprindo rigorosamente o teu orçamento, vai garantir times competitivos, revelação de novos jogadores, investimento na base, na área social, no estádio e em todas as áreas, sem deixar de focar a competição desse amor que nos une, que é o São Paulo Futebol Clube no seu futebol. É um momento importante para que todos nós, torcedores, todos nós, formadores de opinião, entendamos que esse momento é o segundo tempo de um mandato, é o segundo mandato. O primeiro, nós tínhamos problemas estruturais, processos na FIFA, grandes dívidas, de uma herança de não só um mandato atrás. Eu não falo nada do meu antecessor. São de gerações de mandatos que foram acumulando. E agora chegou o momento de todos nós, são paulinas e são paulinos, conselheiras e conselheiros, sócias e sócios e torcedoras e torcedores, nos unirem para que o São Paulo seja preparado para o futuro. Eu quero entregar o São Paulo, quando deixar a presidência, numa situação melhor do que a que recebi. E isso nós vamos conseguir através da união, da pacificação. Vejam que no meu segundo mandato eu não tive adversário, o que mostrou uma ampla aprovação das reformas de base que nós tínhamos que começar a fazer no primeiro mandato. Alguns me perguntam, por que não atacou a dívida no primeiro mandato? Porque nós tínhamos que devolver ao torcedor a alegria de ter um time competitivo. Ganhamos 3 títulos. Fomos vice-campeões em 2 e estamos chegando sempre disputando. Essa é a autoestima que devolveu ao torcedor do São Paulo o orgulho de vestir a nossa camisa e bater todos os recordes de público no nosso estádio, na nossa casa, que é o Morumbis. Portanto, hoje nós apresentamos e eu conclamo aos conselheiros a aprovar esse fundo de reestruturação da dívida e também esse choque de gestão para que possamos mais à frente comemorar ainda mais títulos, ainda mais resultados e poder investir cada vez mais na base. Só de juros o São Paulo paga 3 vezes o custo e o investimento da base por ano. É um número absurdo e nós vamos mexer nisso olhando para o futuro. Eu conto com você, eu conto com todos os são paulinos e aqueles que aprovarem e subscreverem a aprovação na noite de hoje estará entrando para a história do São Paulo.
Seguimos com otimismo, com alegria, com sentimento de dever cumprido e, sobretudo, juntos pelo São Paulo. Rapaz, em semana de eleição, né? O cara, só para completar, porque o Ale falou uma coisa que não está na boca dele, mas está no texto do post. Que complementa um pouco, porque essa coisa, 4 anos e meio, é o centenário, né? Daqui a 4 anos e meio. 2030. No texto está assim: se aprovado esse projeto, ainda vamos apresentar dificuldades no balanço de 2024. Ou seja, o balanço de 2024 vai ser aquele negativo, vermelhão. Mas vamos começar a colher os frutos no fim de 25, com caixa alta, como você falou, e deixaremos nosso amado clube ainda mais forte para o meu sucessor. Vamos juntos pelo São Paulo, a expressão que o Tironi adora. O Mal Mascarenhas fala: encerrada a cadeia de rádio e TV com o presidente da República. Não é total isso? Casar, Não, eu fiquei morrendo de medo quando ver esse negócio. Deixa eu fazer uma pergunta para Ale. Manda. Seca, sobre tudo que você ouviu. Depois de tudo que você ouviu, você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Nossa, eu não tinha visto, eu assisti agora aqui a primeira vez. Cara, eu só fico com uma dúvida, assim, porque, enfim, vocês podem até ter informações mais precisas do que eu. Mas pra mim não faz sentido nenhum você voltar a mexer na base agora. Pra mim você tinha que ter voltado a mexer na base. Porque se na sua cabeça no segundo mandato você economizar, né, você enxugar, você tem que ter alguém que custe barato, que supostamente é um jogador que tá subindo, pra te suprir ali. Porque você não vai conseguir comprar jogador bom e caro. Então, a conta, só nesse ponto, ela não fecha pra mim. Mas eu também não sei o quanto o São Paulo vem investindo, igual ele falou, na base e tudo mais, porque a gente parou de revelar talento da base, essa que é a grande verdade. Exato. E o Palmeiras acabou de ganhar de novo, né? O Brasileirão Sub-20, né? Que agora, né? Os caras vão faturar R$1 bilhão só com 3 jogadores, praticamente, né? E, aliás, eu vi o tal do Belé lá que tá acabando com o jogo lá. Então, eu acho que o investimento na base, na verdade, eu acho que é uma prioridade. Não, eu acho que é uma forma diferente de pensar a base. São Paulo, até pelo exemplo do Palmeiras, que não digo que é o oposto, mas é uma outra. O Palmeiras não hesita em investir em jogadores da base, jogadores jovens, comprovadamente talentosos de outros clubes. O São Paulo não fazia isso. Sim. Se recusava a fazer isso. Sim. Então o São Paulo queria formar o cara de 10 anos até os 18 ou até os 20, e se não fizesse um contrato direito com o cara vai embora antes. Como aconteceu com o Endrick. O Estevão é uma prova. O Palmeiras contratou o do Cruzeiro, já com a mínima base feita. Então o Palmeiras enxerga oportunidades e traz de outros clubes, porque hoje ele tem... E acho que a remodelação da base não é investir mais, é investir diferente na base, eu acho. Pelo que eu entendo desse momento. E o que ele fala da base é o seguinte, que o São Paulo gasta só de juros da dívida de 38 a 48 milhões de reais por ano. Então, o que ele fala que é isso que não pode. E o tal do fundo é que o São Paulo vai pegar o que deve para os bancos e vai trocar por um juro mais baixo, só que com uma série de contrapartidas. E aí precisa entender, como a Lê falou, quais são os impactos. Aqui tem, na matéria do GE, tem algum dos impactos. Limite para gasto e investimento no futebol. O menor valor entre 50% da receita bruta anual e 350 milhões de reais. Ou seja, o teto é 50% da receita bruta anual até 350 milhões de piso, né? Limite para salários da administração do clube. O menor valor entre 4% da receita bruta anual e 25 milhões de reais. Vedação, ou seja, proibição de novas dívidas, empréstimos ou obrigações financeiras em valor superior a 10 milhões de reais no mesmo trimestre, sem aprovação do comitê de crédito, do fundo. Proibição de cessão, desconto ou oneração de recebíveis de titularidade do clube, ou seja, antecipar receitas, essas coisas também não vai poder fazer. Obrigação de apresentar superávit ao final de todos os exercícios a partir do ano de 2025. Então, pergunta, a Lê respondeu, e vocês acham? O copo tá meio cheio ou meio vazio? Tá tentando flamengar, né? Então. Só que aí você lembra o time do Flamengo nessa época. É isso que eu ia falar. Eu acho que essa foi a vez, pelo menos com esse pronunciamento meio presidencial aí do Júlio Casares, foi a vez que talvez mais claro que isso, impossível. Vamos flamengar. Não vamos gastar pouco e a partir daqui, daqui 5 anos, a gente vai ter time. Deixou mais claro que... Eu acho que quando fala isso, eu acho que já melhora. Se eu acredito, eu
O Leandro mais ou Menezes menos. aqui, nosso mais tá ou destruído. Eu vi ele tá mais destruído agora do que depois do jogo do Botafogo, que ele saiu do Morumbi de raça. Na maca. Mas agora, o problema é que tem um você... cara falando com todas as letras. Você sabe, né? Ele tá falando. Não vai vir título título ano que mais vem. ou menos. O Tirone, por linhas tortas, ele é mais Casares do que tudo nesse momento. Por quê? Não, senhor. Vou te explicar, Ale, por quê. Primeiro, porque ele queria o Flamengar desde o início. Desde o início ele queria isso que está acontecendo. Segundo, ele queria... Só que tem uma contradição grande aí, eu vou chegar na contradição. Os pilares dele é o Fundo Novo de Investimento, a reforma da base e a reforma do estádio. Para 2000... São os 3 pilares desse novo mandato. Para mim, existe uma contradição muito grande entre flamengar e reformar estádio. Para mim, existe uma contradição nisso aí, porque você precisa investir para reformar o seu estádio. Eu ia até perguntar, não tem nada não tá falando nada sobre Ele não falou nada, mas é uma das questões do plano. Sim, total. É uma das 3 coisas. O plano não é entregar para fazer uma joint venture com a W Torre? Tudo bem, que seja, mas né, de graça não vai ser. Né? Lógico. Então tem essa situação toda, mas de qualquer forma eu tô brincando com o Tirone, porque o Tirone quer estádio reformado, quer flamengar, mas o torcedor quer... Título. O torcedor quer título. O torcedor quer pelo menos saber que esse nível de time não vai baixar. Porque esse nível de time acho que o torcedor aceita. Sim. Isso que eu ia Ele falar. aceita. Então, se a folha de pagamento é essa, se é um time da altura do Lucas Caleri e Rafael, beleza. Agora, se for um time como foi do Hernani Brocador, aí não dá. Difícil. Porque aí você corre de cair. Aí... O São Paulo tá num nível que é o nível médio. Foi meio que o Corinthians tentou fazer esse ano e quase se ferrou? Não, o Corinthians pelo contrário. O Corinthians Corinthians rasgou. Não, peraí. Você O Corinthians diz de mandou. Não, o Corinthians mandou no começo do ano 28 jogadores embora. Mas contratou 28 novos mais caros. Mas depois que quase que a água, durante. Depois que quase que a água bateu na bunda. Sim, claro. Mas assim, então, primeiro, acho que o São Paulo, a diferença em relação ao Corinthians é que tem uma mínima estabilidade. Sim. Tá fazendo o Campeonato Brasileiro bom, não tá correndo risco de baixamento nenhum, mas esse campeonato mostrou que se você baixar muito seu nível técnico, você vai lutar para não cair, porque todo mundo tá muito forte. Então, esse equilíbrio ali entre flamengar e ter um time que não dê sustos de rebaixamento e possa eventualmente disputar um título ou outro, é um limite muito tênue. Só me defender do que ele falou e eu queria ouvir o que a Lê acha. Eu acho que depois dessa fala aí, eu acho que o torcedor consegue entender mais se tiver um time assim. O torcedor é compreensível. Ele vai entender. Mas time assim qual? O time assim, Brocador ou o nosso time atual? Não, esse é o atual. Esse é o atual, esse time aí. Com você, beleza. Entendeu? Sim, ele vai concordo. entender mais. Porque assim, depois você cai, toma uma cacetada do Botafogo, a conversa não é se, porque o time não sei o quê. Caleri não é jogador pro São Paulo, não sei, Rafael, temos que contratar um 10 que já é da seleção do mundo, temos que trocar todo mundo, porque esses caras aí são tudo grosso, não vão ganhar nada. Agora, me parece que pelo menos ele tá falando, olha, o negócio vai ser esse aí. Eu claro, acho que... daí pra baixo é muito ruim. Diga lá. Pelo amor de Deus, daí pra baixo não dá também, né? Não quero ficar passando sufoco, não quero assistir jogo de sexta, tô de boa. Não, mas joga, né? Pelo amor. Mas eu acho que a torcida do São Paulo, muitas vezes, ainda tá presa no São Paulo que ganha tudo, e que vai amassar, e que, cara, a gente é tri da Libertadores, tri mundial. E eu falo isso porque muita gente me perguntava, cara, você acha que a gente vai ser campeão do que esse ano? Eu falava, o que vier, tá ótimo e é lucro. E alguns torcedores ficavam bravos, falando, tipo, imagina, a gente vai ganhar tudo, Copa do Brasil, Libertadores. E eu falava... Não. Eu falava, que mundo você vive? Exato. Tipo, não, entendeu? Se ganhar, graças a Deus, e todo mundo ia estar feliz. Agora, eu acho que é isso, assim, você coloca a torcida com o pé no chão. Tipo, saibam que é isso. E eu acho que a torcida consegue cobrar também coisas quando as coisas são esclarecidas para ela. Então, a torcida pode cobrar, por exemplo, estamos precisando de um zagueiro, mas por que vocês contrataram o meio-campo? Sim. Porque rola isso no futebol. Todo mundo sabe que, enfim, perfeito. Clubes contratam jogadores, às vezes sem precisar, porque o empresário... Uma mão lava a outra, né? E isso aí acaba uma hora. Quando você tem um discurso desse limpo, saibam que vacas magras vão rolar por aqui... A torcida fala, a gente tá precisando de um zagueiro e sempre tá me trazendo um atacante.
Da onde esse dinheiro, o atacante sabe? mais ou menos, né? Que não é aquele que vai resolver, Entendeu? né? Aí a torcida consegue também cobrar melhor. Agora, eu faço a seguinte pergunta pra vocês. Eu queria também ouvir Maurício Barros sobre o pronunciamento eleitoreiro de Júlio Casares. Vem cá, Enquanto o Maurício vai chegando, tem uma questão curiosa aí também, viu, cara? Porque eu tava pensando agora, enquanto vocês falavam, enquanto a Lê falava. Em tese, o candidato à sucessão do Casares da situação é o Belmonte, que é o diretor de futebol. O maior impactado pelo plano do Casares é o Belmonte. Sim. E daqui a pouco. E aí eu vou completar e queria ouvir de novo a Lê, antes de você, viu, Maurício? Então, assim, porque assim, o clube, às vezes, muitas vezes o futebol quase foi feita uma loucura com o lateral lá, o Wendel, lá, que tá no Porto. Porque o futebol, cara, nós precisamos de um jogador, machucou outro. Alexandro. O futebol sempre. Senão a gente vai cair. Thiago Mendes. Exatamente. Contrata salvadores. E é uma coisa que existe aí, uma certa. Eu não digo. o Rames, tá? Não digo uma divergência, mas vai ser uma coisa pro Belmonte poder ser o sucessor do Casares, o futebol tem que andar bem. Senão ele não consegue. Total. Sim. Certo?